Qual a maior profundidade que o ser humano já conseguiu alcançar nos oceanos? Por que é mais fácil explorar o espaço do que o fundo do mar? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a maior profundidade alcançada pelo ser humano e o que pode acontecer com o corpo humano em caso de profundidade e pressão extrema no fundo do mar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Mundo de Fato. O primeiro submarino foi criado no século XVIII com o objetivo de danificar navios britânicos durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Mas foi somente no século XIX que o veículo marítimo foi aperfeiçoado. Durante a Primeira Guerra e, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial, os submarinos desempenharam um papel importante, permitindo à Alemanha afundar um grande número de navios mercantes e dando-lhes, pelo menos, até certa altura, o domínio dos mares. Mas antes de tudo isso, em 1620, um inventor alemão construiu o primeiro protótipo submarino que funcionava. Era um barco a remo, recoberto de couro, que podia chegar a uma profundidade de 4,5 metros. A invenção levou as guerras marítimas a outro patamar e fez com que países investissem pesado para aprimorar a tecnologia para a construção de submarinos. Atualmente, o país que tem mais submarinos é a China, com uma frota de aproximadamente 79. Em segundo lugar, aparece a Rússia, com 70. E em terceiro lugar, os Estados Unidos, com 68 unidades. Mas você já se perguntou qual a profundidade máxima que um submarino pode alcançar? É fato que ainda temos dificuldades de alcançar a maior profundidade dos oceanos, que fica na Fossa das Marianas, situado no Pacífico a leste das Ilhas Marianas, na fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. O local é tão fundo que um dia a humanidade chegou a considerar usar essa profundidade dos oceanos para descartar resíduos radioativos. Mas logo a ideia não foi para frente, graças a Deus, né? Mas até que ponto um submarino pode resistir à pressão do fundo do oceano? Em junho de 2020, o norte-americano Victor Vescovo chegou à profundidade de 10.934 metros, na Fossa das Marianas. Outro submarino tripulado, dessa vez da China, chegou a um dos pontos mais profundos do oceano, o fundo da Fossa das Marianas. O veículo fez 13 mergulhos entre outubro e novembro, e em 8 deles superou uma profundidade de 10.000 metros. Mesmo assim, não alcançou a marca do submarino norte-americano. Mas o verdadeiro recorde não foi de nenhum desses, senão da astronauta Cat Sullivan, que alcançou 11.000 metros de profundidade. Um submarino convencional alcança, em média, 600 metros. Em 4 de agosto de 1984, no Mar da Noruega, um submarino nuclear soviético atingiu uma profundidade de imersão recorde de 1.027 metros e conseguiu disparar um torpedo a uma profundidade de 800 metros. O recorde não foi quebrado até hoje e os submarinos modernos não submergem abaixo de 600 metros de profundidade. Mas neste ponto, estamos falando dos submarinos convencionais. Mas existem aqueles especiais, diferente do que nós estamos citando neste ponto. Inclusive foi um desses, especiais, que alcançou o fundo da Fossa das Marianas. Mas a pergunta é, o que pode acontecer se um ser humano é submetido às pressões que existem nos oceanos da Terra? Vamos descobrir? A pelo menos 1,5 metros, uma pessoa não sentiria nada. Essa é a profundidade de uma piscina normal. A partir de 10 metros, o corpo humano já começa a sentir a pressão que a água produz sobre o corpo humano. Ainda assim, a essa profundidade o corpo aguenta, apesar dos incômodos nos tímpanos. Mas o perigo realmente surge após 30 metros de profundidade, onde a pressão sobre os pulmões e tímpano provoca a chamada narcose por nitrogênio. Os sintomas são semelhantes a uma intoxicação por álcool. A pessoa pode manifestar falta de raciocínio, ficar desorientada e, por vezes, se sentir eufórica. Explicando melhor, o ar do seu corpo é composto de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, sobrando apenas
1% para outros gases. A uma profundidade como essa, com a alta pressão, o nitrogênio começa a ser tóxico para o corpo. Mas experimentos foram realizados para saber até que profundidade um ser humano pode aguentar, e o resultado pode te surpreender. Pelo menos 500 metros. Mas ir até esse ponto pode causar lesões e traumas no corpo, já que a pressão e o próprio oxigênio, nesta profundidade, se torna tóxico para o corpo e pode provocar a morte. O recorde oficial de mergulho mais profundo pertence a Ahmed Gamal, mergulhador egípcio que alcançou 332 metros de profundidade em alto mar. Foram 15 minutos para realizar a descida completa e cerca de 13 horas para retornar à superfície. Essa demora para retornar à superfície é necessária para que o corpo tenha tempo para se adaptar e a pessoa não venha sofrer uma morte súbita. Especialistas afirmam que com um traje especial, o ser humano aguenta até 600 metros. O que passar disso é altamente provável que haja sequelas à saúde ou até mesmo à morte. Por isso, quando for mergulhar, lembre-se que nosso corpo é adaptável para muitas situações extremas, mas para tudo há um limite. E se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like e até a próxima.